Olá, queridos amigos! Aqui é a Sofia Dorinskaya, médica psiquiatra e diretora do Centro de Informação Médica Sofia Dorinskaya. Hoje eu quero conversar com vocês, literalmente respondendo ao seus comentários, sobre os chamados efeitos colaterais do ácido nicotínico. E vamos discutir juntos, uma a uma, essas reações adversas que vocês leram e me escreveram. Então, vocês me escrevem que o ácido nicotínico não pode ser usado em caso de úlcera no estômago. Quero enfatizar mais uma vez que com meus vídeos não estou tratando ninguém. Se você está doente, se você tem uma úlcera no estômago, especialmente em fase de agravamento, quem te trata é o seu médico, não os meus vídeos. E você pode, claro, discutir com ele o momento da prescrição. A importância do ácido nicotínico para você, porque de fato, o ácido nicotínico, vitamina PP ou vitamina B3, é um ponto-chave na regulação do funcionamento do trato gastrointestinal. E sua hipo e a vitaminose podem levar tanto a úlceras quanto a inflamações do trato gastrointestinal e assim por diante, a diarreias e assim por diante, a constipações. Aqui, o que sempre precisamos lembrar é que o ácido nicotínico é produzido em diferentes formas. E se o médico achar que no período agudo você realmente precisa receber ácido nicotínico, então, por favor, a administração intramuscular é sempre indicada. Ninguém deixou de usar, mas, por favor, colabore com seus médicos. Se você está em fase de remissão, sim, o ácido nicotínico realmente aumenta. Isso é a acidez do suco gástrico. Mas aqui você precisa entender que vitaminas são alimento, são nutrição. Elas nunca devem ser tomadas com o estômago vazio ou quando você comeu há 2 horas atrás. E você sempre pode reduzir a dose desse ácido nicotínico, começando com 1/4 de comprimido, por favor, tomando-o junto com a comida. Dessa forma, gradualmente o organismo começará a receber esse ácido nicotínico e aos poucos ele vai resolver a hipóxia, como se fosse uma avitaminose. Ou seja, o bom senso é um ajudante bastante útil quando você tenta melhorar o seu estado. A próxima vermelhidão. Alguns, até mesmo médicos, já que eu realmente tenho uma grande biblioteca sobre vitaminas, em suas declarações e apresentações escrevem que a vermelhidão é uma alergia ao ácido nicotínico, um efeito colateral do ácido nicotínico. Na verdade, essas afirmações não resistem a críticas. Que tipo de alergia é essa que passa em 40 minutos? Que tipo de reação alérgica é essa que desaparece com o uso contínuo do alérgeno? Se é que podemos chamar assim, porque se você continuar tomando a mesma dose de ácido nicotínico, depois de um tempo a vermelhidão desaparece. Mas que tipo de alergia é essa? Na verdade, a vermelhidão é uma hiperemia causada pelo ácido nicotínico. Se você já sentiu isso em si mesma ou já observou, é algo muito interessante. A vermelhidão geralmente aparece ao redor da borda do maiô, ou seja, as áreas da pele expostas que estavam sob a luz direta do sol ficam vermelhas. Mas nas áreas cobertas pela camiseta ou pelo maiô, essas partes permanecem brancas. Ou seja, seu corpo mostra exatamente o desenho do maiô, shorts ou camiseta. Que tipo de reação alérgica é essa tão específica? Se você foi exposto a algum tipo de radiação de raio-x, pode aparecer um quadrado no seu corpo, daquele protetor usado durante a fluorografia. Se por algum motivo você foi exposto à radiação, o lado do seu corpo que recebeu essa radiação vai ficar muito hiperemiado. E se você estava usando algum tipo de protetor, exatamente onde o seu corpo foi protegido por ele, não vai haver hiperemia. Isso nos leva a uma conclusão absolutamente lógica. O ácido nicotínico ajuda a lidar com as consequências da exposição à radiação radioativa. O ácido nicotínico é destruído pelos raios solares.
E é exatamente por isso que ocorre esse tipo de vermelhidão. Novamente, isso em princípio não é uma reação alérgica, porque na presença de um alérgeno, a reação alérgica nunca desaparece. Aqui, ao continuar tomando a mesma dose de ácido nicotínico, a vermelhidão desaparece. Posso dizer que esse fenômeno é muito útil. E então, por exemplo, pessoas que fazem exames preventivos anuais obrigatórios com raio-x dos pulmões por causa do trabalho, por exemplo. Eu recomendaria que você tomasse 50 miligramas de ácido nicotínico por um tempo, talvez um mês e meio, para ajudar a eliminar, por assim dizer, sim. Lidar com essas consequências da exposição radioativa que você é obrigada a passar todo ano. Se você for para um país ensolarado, deve saber que o ácido nicotínico se degrada ao sol, como eu já disse. E antes, durante ou depois, faça um ciclo de ácido nicotínico. Isso também vai te ajudar a lidar com essas consequências da exposição solar. Que bom, nem preciso te contar, como câncer de pele e assim por diante. Essas são justamente as consequências da deficiência de ácido nicotínico, que o corpo adquire após tomar muito sol. Mais uma vez, vou repetir: o sol destrói o ácido nicotínico. Então, essa vermelhidão é uma reação natural do corpo ao ácido nicotínico. Acho essa conclusão absolutamente lógica, justamente porque provavelmente é assim mesmo. Ela resolve as consequências da exposição radioativa no corpo. Aliás, aquelas pessoas que servem em submarinos, ao invés de consumir álcool, eu acho que se os médicos deles incluírem ácido nicotínico na dieta, isso será muito mais benéfico. E a próxima afirmação é sobre o fato de que o ácido nicotínico afeta negativamente o fígado. De fato, eu vi essas afirmações até mesmo na bula do ácido nicotínico, mas infelizmente, agora, em 2018, essas afirmações são semelhantes. Ou seja, ouviram falar, mas não sabem ao certo do que se trata. Qual é a dose de ácido nicotínico? Por quanto tempo? Por que ele causa? Será que realmente causa essa destruição do fígado? Mas existe, para ser honesta, apenas uma única referência a esses dados. E é novamente do mesmo autor, Rees, do livro Vitaminas, onde ele menciona que o autor é Cherkis. Tenho publicações do Cherkis, mas são de 1929, início do século XX. Infelizmente, não posso mostrar o livro didático agora, pois está na estante e não peguei. Não achei essa indicação lá. Mesmo assim, vamos ver o que RQS escreve. A dose terapêutica única de ácido nicotínico vai de 25 a 100 mcg até 1 mg. A dose diária geralmente é de 100 a 200 mg, mas às vezes, dependendo das indicações, pode ser aumentada para até 600 mg. Página 121. Aqui está uma publicação, uma grande publicação da RIS Vitamina. Continuando. Não devemos ignorar as indicações de Cherkis de que o ácido nicotínico, administrado em grandes doses, liga grupos metila e acelera sua eliminação pela urina, senhores. Em grandes doses, isso significa 600 miligramas ou mais. Quando falamos de uma dose de 50 a 100 miligramas aqui, realmente não há nem o que discutir. Legendas. Aqui estão as orientações de Cherkis AA. Vocês são grandes, sem sequestrar Metin, Roberto. A quantidade de proteínas completas. Minhas calorosas saudações e os famintos, que contém muita metionina, por exemplo, queijo cottage. Por isso, meus amigos, se não agirmos de acordo com o ditado, faça um tolo rezar para Deus, ele vai acabar quebrando a testa. E
Se abordarmos a situação com bom senso, então, ácido nicotínico na dose de 50 a 100 miligramas. Como nos dizem, até 200 miligramas, até 600 miligramas. Considerando que você se alimenta normalmente, você não passa fome. Você come carne, queijo cottage, queijo, frango, peixe vermelho, caviar. Você realmente se alimenta. O ácido nicotínico é uma substância absolutamente normal, que só traz um grande benefício para o seu organismo. Claro, quando você sofre de algum tipo de distúrbio vascular, realmente o ácido nicotínico dilata os vasos sanguíneos e a pressão pode cair por causa dele. Então, converse sobre essa questão com o seu médico, entende como é? O estudo das hipoavitaminoses, agora, pelo que vejo nos relatórios que recebemos dos nossos clientes, e na verdade já temos uma quantidade enorme de pessoas. O estudo das hipoavitaminoses na medicina moderna foi descartado, e os médicos desconhecem o tema. Mas hipo e avitaminoses são o fundamento, a base sobre a qual, posteriormente, se desenvolvem vários estados patológicos. Hipo e avitaminoses podem durar anos sem sintomas. E agora estou preparando materiais bastante sérios para publicação sobre esse assunto. E todos vocês poderão comprar esses livros e lê-los. São livros que já estão praticamente perdidos. Na medicina, acho que eles nem existem em bibliotecas. Então, hipo e avitaminoses duram anos. E claro, quando a pessoa já tem hipo-MEI e avitaminoses graves que duram muito tempo. Quando você começa a tomar algumas vitaminas, você começa, digamos, a se movimentar, o corpo começa a viver. Por isso, claro, em todos os casos é necessário o olhar de um médico. É preciso ter cuidado. E se você tem alguma doença grave? Bem, e do seu lado, o bom senso também nunca foi descartado. Não, por favor, não comam em quilos. Não se esqueçam de que o sal é uma substância sem a qual o corpo humano morre. Se você comer 250 gramas de uma vez, você também vai morrer. Obrigada, desculpe. Isso pode ser chamado de se empanturrar. No Japão, por exemplo, existe um festival de bolinhos de arroz, onde as pessoas morrem de tanto comer e depois eles publicam listas dos falecidos. Bem, é um costume nacional, tipo uma diversão para mim. Mas olha, não precisa fazer isso. O bom senso é essencial para uma vida longa, feliz e saudável. Por isso, aqueles que não sabiam de onde vinha, por assim dizer. É a ideia de que o ácido nicotínico leva à esteatose hepática. Aqui está, por favor. Estou falando de doses de 600 miligramas ou mais por longos períodos. Primeiro. E segundo, vocês não comem nada, porque é claro que é até engraçado dizer que basta adicionar queijo cottage à dieta. Mas alguém aqui não come queijo cottage? Bem, se vocês não comem alimentos normais, que fazem o corpo funcionar, que permitem ao corpo humano viver, então vocês já vão ter grandes problemas de qualquer jeito. Hepatose gordurosa. E se por causa de hipo e avitaminoses, você começa a sentir depressão, estresse, ataques de pânico, começa a tomar antidepressivos ou tranquilizantes, então leia sobre os efeitos colaterais deles. E por favor, compare o perigo dessas substâncias com o perigo imaginário dos alimentos normais que uma pessoa deve comer para viver de forma saudável e feliz. Espero ter respondido aos seus comentários. E espero muito que eu não receba mais comentários dizendo que estou escondendo de alguém os terríveis efeitos colaterais do ácido nicotínico. E mais uma vez, sejam amigas dos seus médicos. Um pequeno detalhe: nenhuma tecnologia pode substituir a cabeça de uma médica. E líderes que realmente tentam ajudar vocês, e a esmagadora maioria das médicas são exatamente assim. Isso vai te ajudar a realmente entender sua patologia, entender seu estado,
e você vai encontrar grandes amigas nas suas médicas. Com vocês esteve Sofia Dorinskaya. Fiquem saudáveis, tudo de bom. Até logo.